Na semana passada, pessoas de todo o Brasil se mobilizaram alertando os parlamentares da trama escondida no projeto de lei 1444 de 2020. Os deputados então marcaram uma reunião para entrarem em consenso, já que receberam diversas manifestações. Nesta reunião, os deputados pró-aborto foram irredutíveis e não aceitaram a inclusão de um artigo que diga claramente que nenhum dos recursos especificados nesta lei poderá ser aplicado em equipamentos, serviços ou atividades que envolvam direta ou indiretamente o aborto provocado. Outros deputados lá presentes alegaram também que o aborto já é um crime segundo o Código Penal, não havendo assim a necessidade de acrescentar esse artigo no projeto de lei discutido. E é aqui que está o problema. Apesar dos apelos populares, os parlamentares ainda não entenderam que o artigo é indispensável. Caso contrário, o PL 1444 de 2020 será o financiador dos abortos em todo o país. E você sabe por quê? Porque depois da Lei Cavalo de Troia, o Código Penal vem sendo interpretado de modo a não ser mais possível usá-lo para definir com clareza o que é violência sexual e, com isso, a se promover o aborto no Brasil. Pois nessa lei, violência sexual se define como qualquer relação não consentida. Com essa definição, na prática, basta a mera declaração de que não queria ter tido uma relação para ela ser considerada violência. Ou seja, qualquer relação sexual pode ser considerada violência. Junta-se a isso a norma técnica de 2004 sobre o tratamento dos agravos à violência contra a mulher, que, abusando da não punição do aborto em caso de estupro, embora ele ainda permaneça crime, explicitamente faz o encaminhamento ao aborto dentro do atendimento integral em casos de violência. Além disso, a mesma lei Cavalo de Troia determina que todos os hospitais do SUS devem oferecer às vítimas de violência sexual o mencionado atendimento integral, que, como vimos, inclui o aborto. Por todas essas ambiguidades introduzidas por esta lei, não é mais possível, apenas com o Código Penal, garantir que esses recursos do PL 1444 de 2020 não serão usados para promover o aborto. Apesar de já terem essa brecha gigante, eles ainda têm um problema: a falta de recursos financeiros e estrutura. Se o artigo em questão não for incluído ao PL 1444 de 2020, os abortistas terão finalmente o que tanto querem: dinheiro público para matar bebês. E essa reinterpretação do Código Penal não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade que, infelizmente, já acontece nos ambientes de ONGs feministas e nos meios médicos, como mostra o então vice-presidente da FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Dr. Olímpio, neste vídeo. A gente vai cada vez interpretar mais o que é risco de morte. A gravidez indesejada, para mim, é risco de morte. Certo? Então, cada vez mais a gente vai avançar, é a gente, não vai ser eles lá. Vai ser a gente mesmo, os médicos, as enfermeiras, a comunidade civil, não aceitando o que esse Congresso faz com as mulheres. A gente vai criar maneiras de interpretação e avançar. Próximo, como aconteceu no Uruguai. Por tudo isso, é inegociável a, primeiro, inclusão no substitutivo do PL 1444 de 2020 de um artigo expressando claramente que nenhum dos recursos especificados nesta lei poderá ser aplicado em equipamentos, serviços ou atividades que envolvam direta ou indiretamente o aborto provocado. E aqui indagamos: se o objetivo do projeto de lei não é o aborto, por que os deputados pró-aborto não querem incluir o artigo? Qual prejuízo traria? Ora, deixem de fingir. Segundo, que revoguem a Lei Cavalo de Troia, Lei 12.845 de 2013, pois ela é a origem de todas as ambiguidades que permitem, mesmo com o aborto punido por lei, que na prática os recursos públicos sejam usados para esse fim. Terceiro, que suprimam o artigo 5º-D, inciso 2º, do substitutivo do PL 1444 de 2020, porque esse inciso traz a expressão saúde sexual e reprodutiva, que é conhecida por todos como um eufemismo para o aborto, como se vê no recorrente uso nas fundações e organismos internacionais e nas normas técnicas do Ministério da Saúde. Quarto,
que suprimam o artigo 5º-D, inciso 1º, porque esse inciso abre brecha para um disque aborto, ou seja, um canal que pode ser usado para a promoção do aborto para mulheres fragilizadas por alguma situação. Quinto, e que suprimam todo o artigo 5º-C, porque esse artigo estabelece um programa que destina fundos para um aluguel, que é associado a demais políticas públicas e para acesso a medicamentos, que no contexto de todo o projeto pode muito bem se tornar uma bolsa aborto. Esses artigos, se assim aprovados, permitirão não apenas o financiamento, mas também a ampliação dos serviços de aborto. Contamos com a sua manifestação e de nossos parlamentares.